choque. Essa é a palavra que está todo mundo falando hoje no mundo do ciclismo. Tivemos agora há pouco o contrarrelógio, 16ª etapa do Tour, um dia depois do dia de descanso, então estamos na 3ª semana do Tour, onde tivemos um contrarrelógio curto, plano, no início, com uma subida no final, uma subida dura. A gente vem falando que o Tour de France tem duas velocidades, né? Uma velocidade que é a do Pogačar e do Jonas Vingegaard, e uma segunda velocidade que é a do resto do pelotão. Hoje, o Tour de France, no dia do seu contrarrelógio, o único contrarrelógio dessa edição do Tour, teve 3 velocidades. Teve a velocidade do Jonas Vingegaard, teve a velocidade do Pogačar e teve a velocidade dos demais. Então, assim, ninguém no mundo inteiro esperava por uma diferença tão absurda entre Pogačar e Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard abriu 1 minuto e 38 segundos do Pogačar. E aí eu vou contextualizar um pouco essa diferença e tentar mostrar para vocês aqui que, apesar do Pogačar ter tido os problemas que ele teve em relação à preparação para esse Tour, da fratura no punho, não foi o Pogačar que teve um desempenho aquém do que ele costuma ter nos contrarrelógios, que não é nada fraco, né? Ele é um excelente contrarrelogista, mas sim foi o Jonas Vingegaard que teve um contrarrelógio muito, mas muito superior a qualquer outro que ele tenha feito na vida dele. Aliás, a performance em geral dele hoje foi muito superior a qualquer performance que ele já desenvolveu na vida. Isso dito não por mim, mas pelo próprio Jonas Vingegaard, que declarou em entrevista no final da etapa que ele não acreditava nos números de potência que ele estava vendo durante o contrarrelógio. Ele achava que o power meter dele, que o medidor de potência dele estava descalibrado. Então foi muito absurdo. E levanta dúvidas, né, sobre essa performance, né? Por quê, pessoal? O Jonas Vingegaard, se a gente comparar, tem alguns dados aqui legais, tá? Primeiro em relação ao Pogačar. O Pogačar, se vocês lembram, em 2020, quando ele venceu o primeiro Tour, naquele último contrarrelógio, praticamente o último dia de Tour, de forma avassaladora, ele fez uma performance absurda naquele contrarrelógio, venceu o Primož Roglič na geral. Todo mundo ficou espantado com a performance dele naquele dia no contrarrelógio. Pois bem, tem um dado aqui, ó, para vocês de quantos metros por quilômetro ele subiu naquela última subida daquele crono e na subida do crono de hoje. E foi exatamente a mesma coisa. Para não dizer que exatamente a mesma coisa, deu a diferença de 1 metro por quilômetro. Basicamente o mesmo desempenho. Então o que eu estou dizendo com isso, pessoal? Estou comprovando que a performance do Pogačar hoje, 16ª etapa do Tour de France 2023, foi muito, mas muito comparável à performance do Pogačar no crono de 2020, naquele último crono quando ele venceu o Tour na geral. E que são performances altíssimas. Bom, ele botou aí um tempasso em cima do Wout van Aert, mas a performance do Jonas Vingegaard hoje foi absurda, foi astronômica. Jonas Vingegaard, em menos de 10 minutos de prova, já tinha colocado 40 e poucos segundos aí em cima do Wout van Aert, que é um monstro, num trajeto que era plano. Então, pessoal, independente de torcerem mais pelo Pogačar, mais pelo Jonas Vingegaard, a gente tem que ter um olhar, às vezes, sobre essas performances, um pouquinho de, não, peraí, o que está acontecendo com o ciclismo? E hoje aconteceu algo com o ciclismo. Aconteceu, o mundo inteiro está falando sobre isso. O mundo inteiro vai questionar o Vingegaard sobre a performance dele. Eu não estou aqui afirmando que ele está dopado, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas que ele fez uma performance fora do normal, fora da curva, até postei uma story sobre isso. Não é normal a performance dele. Não é normal. Nada normal. Não é nem perto de ser normal. Tem um outro dado interessante aqui, ó. O pessoal tá vinculando. A diferença que teve entre o Pogačar e o Vingegaard hoje é a segunda maior diferença em tempo por quilômetro rodado dentro de um crono no Tour de France.
Desde 1961 não existia uma diferença tão grande de diferença por quilômetro rodado entre os atletas principais disputando o crono. Então, pessoal, ele vai ouvir, ele já está ouvindo, aliás, uma série de críticas, né, de dúvidas sobre a performance dele, se é uma performance limpa ou não. Eu falei ontem no podcast da Gregário Cycling que, com base no desempenho das pessoas, dos atletas em montanhas, a gente consegue ter uma boa estimativa se as pessoas estão numa zona verde, tipo, ok, é fisiologicamente possível fazer aquilo que está sendo feito. Eles entram, às vezes, numa zona cinza, que é onde tem sido ganho os últimos tours. Na verdade, quase todos os tours são vencidos por atletas que fazem performance numa zona cinza, né? Que é uma zona assim, cara, tu tá praticamente no limite do que fisiologicamente é possível para um ser humano, o que é muito compreensível, porque lá estão os melhores do mundo. Só que tem uma outra zona depois da cinza, o Leandro Pitaro antes disse que é uma zona fluorescente, eu dizia que era preta, mas eu gostei do fluorescente. É uma zona aqui assim, ó, cara, tem algo aí, não é normal, não tem como um ser humano fazer o que foi feito. É o caso do Jonas Vingegaard hoje no contra-relógio? Não. E eu vou explicar por quê. Porque não é e tudo isso que eu falo de zona verde, cinza e fluorescente ou preta é para quando é uma montanha, principalmente uma montanha de duração mais longa do que a duração que teve hoje, que eles fizeram aí 6 minutos e pouco, 7 de esforço na subida. Então, esses esforços mais curtos é muito complicado da gente sair dizendo taxativamente se o cara não tá limpo ou tá limpo. Um pouco mais complicado. Então não dá para dizer com base no desempenho único e exclusivamente dele hoje se tem algo de fato ou não. Agora, que ele vai ouvir, já está ouvindo a internet inteira, o mundo inteiro comentando sobre a performance, porque não é a performance que ele vinha tendo, não é a performance que nunca na vida ele teve, nem perto, ele vai ouvir, né? Enfim, vamos aguardar aí, né? A gente teria que destrinchar aqui aonde foi ganho esse 1 minuto e 38 sobre o Pogacar. O crono foi um crono um pouquinho complicado do ponto de vista de pacing e de estratégia e de bike que seria utilizada. A maior parte do pessoal optou por ir com a mesma bike, a bike de crono do início ao fim. A UAE para o Pogacar decidiu trocar a bike, então o Pogacar perdeu um tempo ali da troca de bike de crono para uma bike de estrada. Agora sim, pessoal, essa decisão do Pogacar, particularmente, ter pego a bike de estrada para subir, ela foi muito bem pensada, calculada objetivamente por pessoas que entendem de fato de, olha, se o Pogacar gera X watts nessa subida com esta bike e gera Y watts com a outra bike, qual vai ser o tempo total? Então, assim, pessoal, isso é matemática. Isso não é decidido na hora, nunca, em hipótese alguma. Isso vem de caso muito bem pensado de casa. Então, lá no ônibus, lá no dia anterior, tanto que tem fotos, imagens deles testando a troca de bike no dia anterior. Então, isso daí, com certeza, a escolha por trocar a bike para o Pogacar, ele com certeza, podem ficar tranquilos que ele fez o melhor tempo trocando a bike em comparação ao que ele faria com a bike de estrada. E assim, pessoal, por que o Jonas não trocou e por que o Pogacar trocou? Tem diferenças individuais entre os atletas de o quanto de potência tu consegue gerar numa bike de crono versus uma bike de estrada. Normalmente, os atletas geram menos potência na bike de estrada. Para alguns atletas essa diferença é muito grande, para outros é um pouco menor. Tem a questão de subir com uma bike de crono, que é bem diferente a posição de tu subir com uma bike de estrada. Tem a questão do peso das bikes, né? Pelo que eu pude ver, a bike Cervelo de estrada é 2 kg mais pesada que a bike Cervelo... a bike de crono da Cervelo é 2 kg mais pesada que a bike de estrada. Meu Deus, troquei as bikes, desculpa aí, pessoal. A Colnago, que é a do Pogacar, a Colnago, a bike de crono é muito mais pesada, é cerca de 2 kg mais pesada, então talvez por isso o Pogacar tenha ido para a bike dele de estrada, né? Porque a TT é muito pesada.
E a Cervelo talvez não seja tanta diferença entre as bikes, eu não sei o peso da Cervelo, né? A bike de estrada deles com certeza é por volta de 7 quilos, né? Mas a bike de crono eu não sei. Então, assim, pessoal, muito complicado da gente afirmar qualquer coisa em relação ao Vinegar. O fato é, a performance foi absurda, e agora a gente tem na geral, então, né, uma disputa que ficou, ao meu ver, pelo terceiro lugar, né, pelo terceiro lugar. Na geral, a gente tem um Jonas Vingegaard, deixa eu achar aqui onde está, aqui, um Jonas Vingegaard, 1 minuto e 48 de vantagem sobre o Pogacar, quase 2 minutos. O diretor esportivo da UAE falou em entrevista logo após a etapa que o Tour não acabou, acaba em Paris, e a gente sabe disso, né? Foi até bem enfático, achei legal ali a postura dele, mas a gente sabe que é muito, muito complicado o Pogacar tirar 1 minuto e 48 do Vingegaard, mesmo amanhã, quarta-feira, tendo um dia de altíssima montanha, e sábado também tem outra oportunidade, são os 2 dias ainda dessa última semana que tem montanha. Olha, pelo que o Vingegaard demonstrou hoje e pelo que vem acontecendo no Tour, eu acho que já era esse Tour, né? Terceiro lugar, sim. Hoje, com o resultado do crono, o Adam Yates passou o Carlos Rodrigues por 5 segundos na geral. Então, Adam Yates, companheiro de equipe do Pogacar, está em terceiro na geral, a 8 minutos e 52 do Vingegaard. E em quarto lugar, 5 segundos atrás do Adam Yates, está o Carlos Rodrigues. Depois já vem o Hindley, mas assim, muito atrás, né? 3 minutos ali, 2 minutos e 17 segundos, 18 segundos. Então, mais complicado para o Hindley, ainda assim, né? Não é impossível. Depois vem o Sepp Kuss. Vamos aguardar, tá? Mas quis fazer esse comentário aí sobre o resultado de crono de hoje, porque é o assunto do momento, tá, pessoal? Essa performance do Vingegaard foi astronômica, e não é que o Pogacar foi mal, não, foi o Vingegaard que foi astronômico. É isso aí, gente, vamos acompanhar as últimas etapas aí, o que tem pela frente ainda do Tour. Amanhã, alta montanha. Um abraço, gente.